Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Vamos então a esse momento de análise que nos traz aí reflexões, esclarecimentos a respeito de muito do que a gente acompanha no nosso noticiário. E hoje o Diego conta pra gente qual é a nova irritação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tem sido uma montanha-russa essa relação, né? Uma hora está tudo muito bem, outra hora está tudo muito mal, difícil até de acompanhar. Você tem toda a razão, Ariane. Na semana passada, num evento com presidentes dos tribunais regionais eleitorais, os TREs de todo o país, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele participou dessa cerimônia e disse que as urnas brasileiras são referência para outros países. Olha o que disse o Tarcísio, Ari. O Brasil vem se tornando referência em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia, ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Tarcísio também disse que a representatividade da democracia no Brasil é garantida por eleições transparentes. E aí, em razão dessas duas declarações do governador de São Paulo, que foi ministro do governo do governo Bolsonaro, claro, nos 4 anos do governo Bolsonaro, e que é cotado aí como um presidenciável, em razão dessas declarações, aliados do ex-presidente Bolsonaro ficaram fulos da vida com o Tarcísio de Freitas. Sobre essa situação, Ari, você ouvinte que me acompanha aqui no jornalismo da Nova Brasil FM, eu trago 3 pontos. Primeiro tirando um ou outro mais ali alucinado, eu diria, os apoiadores do Bolsonaro, a essa altura do campeonato, já sabem que o Bolsonaro perdeu para o Lula naquele segundo turno em 2022, a eleição mais apertada da história do Brasil desde a redemocratização, não foi por fraude em urna eletrônica coisa alguma. E é importante que a centro-direita, a direita, tenha cada vez mais a certeza de por que o Bolsonaro perdeu aquela eleição. Perdeu pelas aberrações, beirando declarações criminosas que ele disse durante a pandemia da Covid-19. Perdeu pela agressividade e pela falta de habilidade política com os demais poderes. Perdeu porque prometeu um monte de coisa que não cumpriu, e eu posso elencar aqui durante o programa inteiro. Privatizações, ele falou que ia acabar com a EBC, falou que ia acabar com o Centrão, e depois o Centrão estava no colo do governo, falou que o Bolsa Família não prestava e fez o Auxílio Brasil, que era muito maior do que o Bolsa Família. Eu estou aqui trazendo alguns exemplos do que o Bolsonaro disse que ia fazer e não fez. Então o Bolsonaro não perdeu por fraude eletrônica coisa alguma, perdeu politicamente numa disputa que foi a disputa mais apertada da história do Brasil. Segundo ponto, Ariane Bittencourt, e você que me acompanha, sucessor político não é cordeirinho, não. Tem muita gente achando que o Tarcísio de Freitas, se for a pessoa que vai ser abençoada, escolhida pelo Bolsonaro para disputar as eleições, seja em 2026 ou 2030, vai ser um Bolsonaro 2.0. Olha, isso não existe em lugar algum, nunca existiu. Você tem ali sucessores políticos que dão continuidade à linha, ao pensamento, ao raciocínio político, mas não são as mesmas pessoas. Sucessor político tem vida própria, tem autonomia para corrigir rumos. Isso vale para o Tarcísio e vale também para eventual sucessor do Lula. Lula também está em busca aí de quem é que vai ser o sucessor do Lula quando ele deixar de se candidatar, enfim, quando ele não puder mais se candidatar ou não quiser mais se candidatar. Agora, o terceiro ponto, Ari, eu evito ser muito firme aqui, você sabe, nas minhas opiniões, mas eu quero dar um recado aqui hoje, nesse início de semana, muito óbvio para quem contesta as urnas, sobretudo aqueles mandatários que contestam as urnas. Eu não estou querendo dizer que em momento algum e que não existe qualquer possibilidade de fraude nas urnas, não, é um dia de cada vez. Agora com racionalidade. Se alguém tiver alguma prova de que há fraude nas urnas, apresenta que está tudo bem. Mas não me venha com um videozinho de zap, com mensagenzinha de zap, com fake news, com desinformação. Se um dia nós tivermos fraude nas urnas, haverá investigação, haverá provas em relação a isso. Agora, para aqueles mandatários que hoje acreditam que as urnas eletrônicas não funcionam, eu tenho um recado muito claro para você. Não participe das eleições no ano que vem.
Nós vamos ter eleições em 2026, ano que vem. Se você, deputado, senadora e aliado do ex-presidente Bolsonaro, acredita que as urnas não funcionam, não participe das eleições ano que vem, não se candidate. Como é que você vai participar de uma coisa que você não acredita? Como? Como que você vai se candidatar, vai pedir voto, se você não acredita nas urnas eletrônicas? É como se eu não acreditasse que o rádio chegasse a tantos lugares, a quase 500 cidades, Ariane, como chega o rádio da Nova Brasil FM, e eu estivesse aqui falando. Eu não falaria se eu não acreditasse que o rádio estivesse chegando a você, ouvinte. Então, eu não levo a sério quem não acredita nas urnas e participa das eleições. É muito simples e é simples assim. Se você não acredita nas urnas eletrônicas, não se candidate, porque como é que você vai participar? Como é que você vai validar e vai festejar uma eventual eleição sua de algo que você não acredita? Isso não faz o menor sentido. Tá dado o meu recado nesse início de semana, Ari. Ficar de fora é até uma forma de protesto, né? De Exato, repente, olha, não acredito, então não vou participar. Não vou participar dessa farsa, não é isso? Isso. Então não se candidata, porque enfim... É uma doideira, é tanta insanidade, né? O Bolsonaro ganhou em 2018, então as urnas funcionaram. Aí 2022 perdeu, não funcionou. Mas funcionou para o Tarcísio, que ganhou. Funcionou para outros aliados que ganharam. Então, é muito seletiva essa questão da fraude, né? É tudo muito insano, Ariane. E é isso. Enquanto isso, a população vai sendo confundida e muitas vezes desinformada também com desserviços que são prestados para muitos de nós.